Então essa é uma videoaula da disciplina de instrumentação e que nós vamos conversar um pouco sobre a avaliação do ruído ocupacional, ou seja, a avaliação do risco físico, o ruído. Para a avaliação do ruído, nós temos vários equipamentos. Então, nós temos os decibel limits, que são esses equipamentos que nós temos aqui próximo, sendo que existem os equipamentos que são integradores, os equipamentos que fazem avaliação por banda de frequência. Existem os equipamentos que têm registro de dados, ou seja, eles registram os dados da avaliação, que depois a gente pode elaborar um gráfico via software. E existem os equipamentos que simplesmente registram o ruído no momento da medição e que a única coisa que a gente pode fazer, então, é observar qual é o ruído naquele período de medição. Então, todos os equipamentos para ruído, sejam eles os mais sofisticados ou os mais simples, eles vão trazer basicamente as curvas de compensação, ou curvas de ponderação A e C. Nós vamos ter a resposta lenta e rápida, slow e fast, e uma escala de medição. Então, todos eles têm essas propriedades, sendo que, a partir do momento que a gente utiliza um equipamento um pouquinho mais sofisticado, ou seja, um equipamento que tem um pouquinho mais captação de dados, nós vamos ter aí a possibilidade de eliminar as curvas de compensação. Então, nós vamos usar a curva Z ou a curva flat, que é a curva plana, em que a gente elimina as curvas de compensação, além de poder realizar a avaliação do ruído por bandas de frequência, seja elas por bandas de oitava ou terço de oitava. Então, esses são equipamentos para avaliação do ruído ambiental, os sonômetros, que aqui nós popularmente são conhecidos como decibel limits. Essa cobertura que vocês veem, essas esponjas que vocês observam nos microfones, a gente utiliza toda vez que tiver alguma corrente de ar, algum efeito que possa atrapalhar ou interferir na medição. Mas aqui nós temos então os que a gente considera os equipamentos de avaliação de ruído portados pelo trabalhador, popularmente conhecidos como dosímetros de ruído. Então, qual é a característica desses equipamentos? Esses equipamentos eles ficam afixados ao trabalhador, então durante todo o período de trabalho, ou todo o período de medição, o trabalhador ele vai com o equipamento, o equipamento fica fixado no trabalhador, então durante toda a jornada ele vai contabilizar o ruído e depois a gente vai então observar a dose equivalente final. E existem vários modelos também, os modelos que têm cabo, os modelos que possuem cabo para fixar, então a gente tem que ter um cuidado especial na hora de posicionar o cabo para não se produzir pontos de agarramento, etc. E os dosímetros mais novos, que eles vêm já sem o cabo, então o microfone está acoplado diretamente no equipamento e a gente vai prender o equipamento sobre o ombro, então facilita bastante na hora de fazer a avaliação. Todos esses equipamentos são importantes e a gente sempre diz, quando questionados, qual o equipamento que deve ser adquirido? Não, o equipamento que deve ser adquirido é aquele de acordo com a necessidade que a minha empresa tem. E a gente sempre faz uma referência. É melhor ter um equipamento mais simples do que não ter nenhum equipamento. Então, na hora da gente fazer a aquisição dos equipamentos, a gente sempre deve levar em conta o custo do equipamento e qual é a aplicação, mas principalmente a qualidade das medições, ou seja, qual é a precisão do equipamento, que eu necessito. Aqui agora a gente pode ver os calibradores. Então, todo o equipamento de medição de ruído, antes de a gente fazer a medição, ele precisa ser calibrado. Então, esses equipamentos, esses chamados calibradores, eles são acoplados diretamente ao microfone do equipamento. Eles emitem um sinal fixo, ou seja, uma intensidade fixa, nesse caso 114 decibéis a 1000 Hz, em que na hora que a gente colocar sobre o microfone do equipamento, o equipamento tem que fazer essa leitura. E por que a frequência de 1000 Hz? Porque na frequência de 1000 Hz, não importa a escala que esteja no equipamento, a 1000 Hz não existe a compensação, ou seja, a curva de compensação A e C, a 1000 Hz a compensação é zero.
Então, por isso que os calibradores são feitos a 1000 Hz. Então, nós temos vários modelos de calibradores e esses calibradores, alguns têm a possibilidade ainda de a gente conseguir ter 94 decibéis ou 114 decibéis. A calibração vai depender. Qual é o nível de ruído que nós temos dentro da empresa? Se ele é um ruído mais próximo de 94 decibéis para baixo, a gente então utiliza a calibração um valor mais baixo. Se o ruído ultrapassa algumas vezes 94 decibéis, então a gente usa a calibração em 114 decibéis. Então, os equipamentos fundamentais, e de nada adianta adquirir um decibelímetro ou um dosímetro de ruído e ao mesmo tempo não adquirir o calibrador. Que o calibrador é fundamental para a gente verificar a precisão da resposta do equipamento a um determinado som. Então precisamos adquirir o equipamento, todos eles de classe 2, como vocês podem ler na apostila de instrumentação, todos eles classe 2 ou tipo 2, como prevê a NH 01, e eles devem ser então, além de aferidos os equipamentos a cada 2 anos, os calibradores também devem ser mandados para um laboratório credenciado por Inmetro para serem aferidos para ver se esse sinal emitido está realmente no valor que é indicado no equipamento. Então, são equipamentos de avaliação de ruído, são equipamentos muito bons e que a gente vai comprá-los de acordo e trabalhar com eles de acordo com qual é o meu perfil que eu tenho na empresa. Evidentemente que os equipamentos mais simples, eles são para fazer uma varredura preliminar da exposição, e a partir do momento que esses equipamentos mais simples, que não fazem registro de dados ou que não fazem a integração, ou seja, a medição do ruído e a projeção pelo tempo, a gente então, fazendo a varredura com o equipamento mais simples, a gente vai detectar então a necessidade de se utilizar um equipamento um pouquinho mais sofisticado para exatamente poder então comprar um equipamento ou utilizar um equipamento de maior precisão para o resultado final ser melhor. Então esses são os equipamentos básicos. Uma lembrança que a gente sempre gosta de fazer é que a gente não está fazendo apologia a marca nenhuma. Os equipamentos que a gente vai fazer as videoaulas para vocês assistirem em casa são aqueles que nós estamos disponíveis aqui no Laboratório de Higiene Ocupacional do Colégio Técnico Industrial da Universidade Federal de Santa Maria. Então esses são os equipamentos que nós temos disponíveis. E são esses os equipamentos que vocês vão então aprender a manipular. Importante ressaltar que durante a disciplina de instrumentação, a presença ou o comparecimento de vocês às aulas presenciais vai ser muito importante, porque vai ser nessas aulas presenciais então que nós levaremos os equipamentos aos polos para que exatamente vocês aprendam a manipulá-los de maneira um pouquinho mais verdadeira. Então, além da videoaula, a gente vai tentar levar aos polos os equipamentos para que os procedimentos de ajustagem de parâmetros, de regulagem, mudança de escala, escolha da curva de compensação, essas coisas sejam realizadas em loco. Então, essa é a aula introdutória à avaliação de ruído. A partir dessa aula, nós faremos, então, análise de equipamento por equipamento.